Eclesiastes capítulo 7. Aleluia. Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele tem sido bom com você? Amém. Ele tem sido bom conosco. Amém? Amém. Aleluia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Você que já abriu, acompanha aí. E depois a gente vai orar. A versão que eu vou ler é a NVI, nova versão internacional. Às vezes tem uma diferençazinha pequena. Mas é só uma questão de tradução mesmo, de versão. O contexto, a essência é a mesma. Eclesiastes 7, versículo 29 diz assim: eis que isto tão somente achei. Isso é o sábio Salomão. A Bíblia diz que não houve depois, antes dele nem depois dele alguém tão sábio, né? E ele diz: eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Diga: Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto. Mas os homens, falando genericamente aqui, né? Homem não quer dizer homem do sexo masculino, quer dizer gênero humano. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Mas os homens buscaram muitos artifícios. Tem outras versões que diz: mas ele se meteu em muitas coisas. Amém. Eles buscaram muitas intrigas. Buscaram muitas intrigas. Alguém tem uma versão diferente? Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos artifícios, se meteu em muitas coisas, se meteu em muitos problemas. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, assim como nós falamos aqui, pelas razões que temos para andar em alegria, Pai. E principalmente a verdade que a alegria é um fruto e que nós temos dentro de nós esse fruto. Então independe de qualquer coisa fora, nós podemos reconhecer o Senhor e sermos alegres, Pai. Obrigado também pela sua palavra, que ela diz sobre si mesma, que é espírito e é vida. Amém. A sua palavra não é só informação, ela tem o poder de transformar, de libertar, Senhor, de quebrar grilhões, de acrescentar coisas que precisa, de tirar outras que tem que sair. Nós queremos nos submeter ao Espírito da sua palavra. Eu, Pai, como portador da tua palavra hoje, como instrumento, como canal, me submeto completamente à sua vontade, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo, Pai, que não existe mudança, transformação, se não for a sua unção operando essas coisas, Pai. Que nós somos apenas comunicadores, Pai, e eu me coloco completamente debaixo da sua liderança, confiando naquilo que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor tem o acesso do coração de cada pessoa, de cada indivíduo, e mesmo que a gente fale para a coletividade, eu sei que o Senhor pode tratar com cada um de forma específica. Ajude-me a usar as palavras certas, Pai, e falar apenas aquilo que está no seu coração. Amém. Eu te dou graça por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse texto me veio ao coração porque eu estava... eu já tinha até anunciado domingo passado que a gente ia dar continuidade ao que a gente ministrou sobre preparar-se para receber, e depois a gente pode fazer isso. Mas durante a semana o Senhor ministrou algo ao meu coração a partir de uma informação que nem era bíblica, era uma informação científica, né? Eu ouvi uma pessoa falando, e a realidade do que ela estava falando era sobre vícios em geral, e ele disse, aquela pessoa informou, né, que a ciência, a medicina, ela diz que o cerne de todo vício é a culpa. Ó. Nossa. Isso é uma informação científica, diz que não existe nada mais que tenha mais peso de responsabilidade nos vícios do que a culpa. Mas nós estamos numa realidade onde a nossa vida está exposta em Deus, e a gente tem buscado aprender e entender sobre Jesus, porque não existe nenhuma pessoa, não existe um homem sequer, e quando eu digo homem agora eu estou fazendo como Salomão, estou generalizando, homem, gênero humano, seja homem, seja mulher, não existe nenhuma pessoa que apenas pela sua boa vontade, apenas pela sua iniciativa, apenas pelos seus padrões, consiga começar e terminar sem errar, sem cometer coisas que não planejou, que não desejou. Você está comigo? Amém. E quando a gente começa a andar fora dos trilhos, dentro da nossa realidade de fé, deixa que eu falei, quando a gente começa a andar fora dos trilhos, não conseguir planejar, ou melhor, praticar
do jeito que a gente planejou. Na nossa realidade de fé, a Bíblia fala sobre Jesus, que é aquele que nos deu a vida, mas também fala sobre o diabo como nosso adversário. E o principal papel do diabo, você sabe que a palavra Satanás, na sua origem da raiz hebraica, é Har Satan, que quer dizer promotor? Não. Uhum. E qual é a função do promotor? Quem sabe? No contexto Da audiência? Sim, mas tem uma palavra que fala, né? Das audiências jurídicas. No contexto, a palavra me sumiu aqui. Mas você entendeu. Qual é a função do promotor? Quem sabe? Acusar. Acusar. A função do promotor é acusar. Ele está ali para acusar. O promotor não vai para defender. Ele vai para pontuar os defeitos. Ele vai para pontuar as faltas. Ele vai para pontuar a acusação. Do outro lado está Jesus, que fez o quê? Levou as nossas culpas. Oh, glória. Aleluia. Por que Deus enviou Jesus? Porque o mundo estava precisando de religião? Não. Deus enviou Jesus porque o mundo estava sucumbindo nas suas culpas, na sua incapacidade de corresponder. É verdade. Aí, por que eu peguei esse texto? Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Tem umas versões que diz, Deus fez o homem perfeito. É só você olhar para Adão como figura do primeiro homem. Aí depois diz, mas ele se meteu em muitas coisas, que é algo comum à nossa humanidade. Sim. Quem nunca errou aqui? Levanta a mão, deixa eu baixar a minha. É comum à nossa humanidade tomar decisões erradas, fazer coisas que a gente... Paulo em Romanos 6, ele vai dizer que até a gente ter essa iluminação da palavra, a gente vive debaixo de uma acusação que é a seguinte: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, faço. E isso, antes de nós estarmos, é só você seguir a narrativa de Romanos, que quando chegar no versículo 8, glória a Deus, o que é que diz em Romanos 8:1? Portanto agora, condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto agora não há condenação. Aleluia! Então qual é o título da nossa mensagem hoje? Para vocês pegarem a intenção do que a gente vai falar. O título da nossa mensagem é Lidando com os próprios erros. Lidando com os erros. Eu nem preciso perguntar aqui se você já administrou um quadro de culpa, porque eu sei que já. Porque como eu sei que eu já errei, eu sei que você já errou também. E é a culpa que nos leva a repetir coisas, práticas, até que a gente se encontra numa condição de prisão. Que pode ser vício, que pode ser qualquer outra coisa, mas que é uma condição que está lhe roubando de ser quem você poderia ser, de ter o que você poderia ter. E quando eu falo ter, eu não estou falando sobre bens necessariamente. Eu digo ter alegria, ter paz, ter uma boa família, e assim vai. Você sabe por que Deus enviou Jesus? Vou dizer de novo, não foi para criar uma religião, foi para resgatar um propósito. Vamos pensar como pessoas inteligentes. Quando ele diz assim, Deus fez o homem reto, ele está falando sobre propósito. Se Deus quisesse que eu e você vivesse tomando na cabeça feito prego, né, Alexandre? Tem que usar tanto prego esse dia. Se Deus quisesse que a gente vivesse sofrendo como algumas pessoas pensam, que elas foram predestinadas ao sofrimento, até a religião às vezes diz isso. Mas a gente tem que... Eu sou de um tempo que no contexto da igreja as pessoas dizem, e aí fulano, tu vai? Estou aqui como Deus quer. Agora, como Deus quer, o cara todo lascado, todo errado, devendo a Deus e o mundo e a venda do Raimundo. Sem alegria, né? Cheio de doença, cheio de creca. Aí quando pergunta, como é que tá? Ele diz, como Deus quer. Aí Deus leva a culpa de muitas coisas, quando na verdade, quando a gente vai para a origem da palavra, a gente vai saber o que Deus quis ali. Porque se Deus quisesse que eu e você vivesse nessa condição, Ele tinha feito a gente para isso. Mas Deus fez o homem reto. Oh, glória. Amém. Agora eu estou aqui como homem de Deus para dizer, as coisas que nós nos metemos, que a Bíblia diz aí, e aí sim, que gera culpa e faz às vezes a gente entrar em condições
Deus não constituiu nem Jesus, nem nós como seus representantes para sermos promotores. Amém. Não. Isso mesmo. O que é que Jesus é nosso no contexto do... Como é que a palavra não me vem? Por que eu não estou conseguindo dizer a palavra? Não é contexto jurídico, é... Justiça. Não, é justiça, mas a palavra ali do... Meu Deus, na hora do julgamento. Como é que chama? Qual é a palavra que usa? Ah, que coisa, fugiu geral. Audiência? Não. Vamos usar audiência. O que é que Jesus é para nós? Já que nós estamos falando dentro desse contexto, o que é que Jesus é para nós? É o advogado. Do tribunal. Contexto do tribunal. Eu sei a palavra. Aleluia. Sai de mim. O que é que Jesus é no contexto do tribunal? O diabo é acusador, mas Jesus é advogado. Aleluia. E por que é que Jesus é advogado? Porque a Bíblia diz que ele sofreu todas as coisas que eu e você sofreu. Ele passou por todas as coisas que eu e você passou. E a única diferença é que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele pode se compadecer de mim e de você, porque sendo tentado por todas essas coisas, ele sabe o peso que essas coisas têm, ele sabe a influência que essas coisas têm, mas ele pode nos absorver, porque mesmo sendo tentado, ele não cedeu àquilo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso deu uma legalidade, isso deu um princípio de, no contexto jurídico, condição para absolvição. Aleluia. Você está aqui mesmo? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Evangelho é boa notícia, mano. Isso mesmo. E a boa notícia é, aquilo que eu e você não conseguimos sozinho, por favor, pare de tentar para não ficar pelo caminho. Às vezes a gente não está melhor porque a gente é orgulhoso. E a gente se recusa a receber ajuda. E eu não estou falando do vizinho, do pai, do patrão. Eu estou falando da gente se apossar daquele que Deus já nos deu. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje essa palavra, amados, ela tem um contexto de consolo, não é de peso, não é de acusação. Quando Jesus se manifestou aqui no seu ministério terreno, ele já apareceu num contexto onde já haviam muitas religiões. E a ideia da religião, todo o conceito da religião que existia naquela época, e diga-se de passagem, judaica, ou seja, era a religião do povo de Jesus, do lugar onde ele nasceu, era baseada em regras, faça, não faça, pode, não pode. Você está comigo? Sim. E como estavam as pessoas? Cansadas de tentar, cansadas de fracassar. É verdade. E cada vez que elas fracassavam, uma mensagem errônea era implantada no coração delas: Deus está chateado com você. Uma mensagem que não é bíblica ficava na mente delas: Deus vai me punir. E até hoje as pessoas se utilizam desse artifício. E a única razão pela qual, amado, as pessoas não se apropriam totalmente daquilo que Deus tem, ou daquilo que Deus disponibilizou, é que Deus não pode pegar você e botar dentro do que Ele fez. Deus não pode fazer isso. Mas Ele pode abrir a porta para você decidir se quer entrar ou não. Amém. É verdade. Obrigado. Quantos entenderam? Sim. Eu quero lendo mais alguns outros textos para você ver. Dessa vez, se você nem quiser abrir, só quiser acompanhar, porque nós nos baseamos naquilo que a Bíblia diz. Você está comigo? Amém. E eu tenho certeza que Deus está falando com você, porque Ele está falando comigo também. Amém. Porque o que Deus quer é que a gente avance. Amém. Amém. Sabe que tem pessoas que nem são tão velhas, mas estão sem perspectiva, estão sem fazer planos. É verdade. Parece que as coisas pararam. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que até na velhice a gente vai frutificar. Amém. Vamos mesmo. E eu não estou chamando aqui ninguém de velho. Eu estou dizendo que a gente precisa se alinhar ao que Deus está propondo. Amém. Salmo capítulo 103, versículo 8. Diz assim, ó: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Diga se parece com Deus que algumas pessoas mostram. Não. O Senhor é compassivo. Você sabe o que é compassivo? Calmo, tranquilo. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar,
nem fica ressentido para sempre. Oh, glória. Isso mesmo. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O que é que a gente aprendeu a vida inteira? Que Deus vai nos tratar de acordo com os nossos pecados. Mas amado, vamos ser honestos, sem exceção. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, qual de nós estaríamos aqui? Nenhum. Já tá só as botas fumaçando. É verdade. É verdade. Mas às vezes a religião faz a gente pensar isso. E o diabo, que é acusador, se aproveita, porque quando ele encontra o lugar para plantar culpa, aí ele pode desenvolver as outras prisões que eu comecei aqui dizendo que a ciência diz. Que o cerne de praticamente todos os vícios é a culpa. Sentimento de inadequação, sentimento de eu não sou bom o suficiente, eu podia ter feito melhor. Sabe, amados, o diabo sempre trabalha com aquilo que a gente não pode mais lidar, que é para poder tirar de nós a capacidade de fazer diferente. Fica sempre nos jogando para trás, para coisas que já passou, que já foi feito. Porque acerca do nosso passado, amados, a gente só pode fazer uma coisa. O que diz em Filipenses 4:12, salvo engano, é 4:13. Não, 3:13. Que diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Amém. Amém. Glória a A Deus. gente só deve olhar para o retrovisor da nossa vida, para o passado, se for para aplicar uma lição de não fazer o que a gente fez. Amém. Mas não é com essa intenção que o diabo nos mostra o passado. Você errou nisso, quem sabe você conserta. Não é? Não é com essa intenção que ele mostra. É da seguinte forma, ó, isso aqui ficou pendente, você fez isso mesmo, e agora não tem mais como voltar atrás, você é escravo Só que não. dessa decisão errada, só que não. Isso mesmo. Jesus é muito focado. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Outro texto, Salmo 130, eu li 103, agora 130. Versículo 1. Diz assim, esse é o salmista dizendo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os ouvidos às minhas súplicas. Tu, soberano Senhor, registrastes os... Não, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Ninguém. Sabe o que Jesus disse sobre isso? Eu vou falando... O cerne do Evangelho é Cristo, mano. É Jesus. Não tem como a gente falar do Evangelho e não falar de Jesus. Quando Jesus chegou para lidar diretamente com as pessoas, vendo essa realidade, Eduardo, sabe o que ele disse para elas? Tome o meu fardo, porque ele é leve. Aleluia. Na verdade, eles vão fazer uma troca. Ele diz, eu assumo o seu fardo, que é pesado, e você toma o meu fardo, que é leve. Glória a Deus. Você acha que fardo era esse? Era o fardo da inadequação, da incapacidade, dos fracassos, das repetições. De novo. Errei de novo. Fiz de novo o que eu não queria fazer. E o que Jesus estava dizendo é, sozinho você não vai conseguir. Agora eu estou aqui para lhe ajudar. Amém. Amém. E às vezes, nós mesmo diante dessa verdade, da prontidão de Deus na pessoa de Jesus, essa disposição que Ele tem de nos ajudar, de nos alcançar, a maioria das pessoas estão fora disso. Ainda assim, por quê? Porque elas acham que é uma coisa meritória, que elas precisam merecer. Elas não estão crendo. Elas não estão acreditando. Sabe aquele adágio popular que as pessoas dizem? É bom demais para ser verdade? Porque parece que foi de graça. Ou parece que é de graça. Mas é de graça para nós. Mas Jesus pagou um preço altíssimo. É verdade. Nós recebemos como um favor, a Bíblia diz. Graça é o quê? Favor imerecido. Mas Jesus pagou um preço altíssimo para que isso acontecesse. Nós estávamos numa reunião e uma pessoa do nada do nosso meio disse assim, pastor, eu quero pontuar duas coisas, eu tenho essa e essa dificuldade.
parecia que aquilo não tinha muito a ver, mas aquilo tinha uma mensagem por trás. Tinha uma mensagem assim, ó, eu tenho dificuldades, tenho deficiências, mas eu quero avançar. Aí eu pego isso que essa pessoa disse e acario, boto de frente com Provérbios 28, 13, que vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Amados, a Bíblia diz que sobre os pecados Jesus já levou. Mas existe uma lida nossa sobre as nossas dificuldades, que é não fingir que as coisas não acontecem, é expô-las. E quando a gente expõe uma deficiência, não é para dizer Deus me perdoe por ela, embora isso seja certo também, mas o que a Bíblia diz é que Ele já perdoou. Quando nós expomos, de acordo com Tiago 5, 16 ou 15, salvo engano, é para que a gente seja curado, para que haja prosperidade. Por favor, quando falar de prosperidade, não pense em dinheiro, porque dinheiro é só uma fatia da prosperidade. A Bíblia fala muito, muito mesmo em prosperidade. Mas quando nós falamos em prosperidade, mas nós não estamos falando só em dinheiro. Porque dinheiro é só uma parte. Finança, bem-estar, é só uma parte. E a vontade de Deus também. Mas quando o texto diz aqui, ó, aquele que esconde os seus pecados não prospera, ele não está falando de não tem dinheiro, não, ele está dizendo não vai para frente. Porque prosperidade na íntegra quer dizer uma boa passagem, uma boa viagem. Prosperidade no contexto bíblico é você sair de onde você está com destino e chegar no destino. Amém. Alô, quem está comigo? Aí esse texto está dizendo que se a gente não verbaliza, se a gente não traz à tona, a gente não vai chegar. Quando ele diz não prospera, não quer dizer que você não vai ter dinheiro, embora isso tenha reflexo também. Mas ele está dizendo, vai ter a sua caminhada interrompida. A Bíblia diz que nós temos um propósito, mas a cumprir. Amém. E Deus tem um plano de paz para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas quantas pessoas não caminham como se estivesse carregando literalmente um fardo, porque elas não sabem lidar com os próprios erros. E o diabo aproveita para trazer o quê? Culpa, que é o que prende as pessoas em toda espécie de vício. Que é essa informação científica que eu disse a você. Eu quero usar um texto muito conhecido. Na verdade, eu quero citar dois textos de Provérbios aqui. Provérbios capítulo 19. E depois encerrar, pastor, sim, eu vou fechar a mensagem. Então que eu vou encerrar agora, mas eu vou fechar a mensagem com esse próximo texto que eu vou dizer. Eu quero ler dois versículos de Provérbios 19 e depois eu quero encerrar lendo Lucas 15 com você. Que é, a mensagem de hoje é muito simples. O que Deus está nos ministrando? Que existe uma forma de lidar com os nossos próprios erros que vai fazer com que a gente não fique pelo caminho. Amém. Que vai fazer com que a gente não retroceda. Isso mesmo. Porque existe alguém, amados, que tem pavor de que eu e você faça progresso. Chama-se Satanás, nosso adversário. Ele vai usar coisas, pessoas, eventos, o que ele puder tocar. Porque ele não pode tocar em tudo, mas tem coisas que ele pode tocar. Então ele vai mover, usando uma linguagem popular, ele vai mover os pauzinhos que ele puder. Sabe, as pessoas dizem, eu estou mexendo aqui meus pauzinhos. Entende essa expressão? Quando você está dando jeitinhos, o diabo vai tentar de qualquer jeito. Para quê? Para que a gente não avance. Deus tem que falar disso conosco. São séries de mensagens que a gente tem trazido sobre fortaleza na mente, tirando o que atrapalha. Aí veja esses textos aqui, como eles corroboram com o texto que a gente leu, que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas coisas. Provérbio 19, versículo 3. 19:3. Diz assim: a astúcia do homem compromete, perverte o seu caminho. Caminho aqui está falando da sua caminhada, da sua vida como um todo. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração se volta contra Deus. O que o texto está dizendo é o que aquele outro texto diz. Ó, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas coisas. São as nossas decisões por falta de iluminação. E isso acontece com todo mundo, inclusive já aconteceu comigo e com você. E às vezes a gente está aqui atolado, sem... Você já teve, a ciência chama de paralisia do sono, mas nós sabemos que é uma intervenção
satânica. Você já acordou alguma vez debaixo de uma atmosfera tenebrosa, que você quer que se mexer e não se mexe, quer falar e não consegue, você querendo fazer um barulho, quem é casado fica querendo fazer algum barulho que é para a esposa acordar e... Já aconteceu contigo isso? Né? Uma vez eu viajei com o pessoal da igreja para um lugar e era muita gente, fomos em 2 carros, só homens. E a gente acabou locando 2 apartamentos e botamos, cada apartamento botando 5 homens. Imagina, para dormir, homem ronca, né? Aí começou aquela roncadeira medonha. E no quarto que eu estava, eu tive um pesadelo, que é uma intervenção dessa, que a gente pensa que é uma coisa natural, mas tem uma ação maligna por trás. E nesse pesadelo eu estava repreendendo exatamente com o demônio. E eu estava ali, me mexendo ali. E eu consegui fazer em nome de Jesus, né? Eu consegui dizer em nome de Jesus no meio do meu... Aí quando eu disse em nome de Jesus, acordei a marada toda, também aquela coisa saiu, né? Aí teve uma pessoa que disse, o que é que foi, Mário? Eu disse, não, estava tendo um pesadelo. Eu disse, e era um pesadelo pentecostal. Porque gritou em nome de Jesus. O que é que eu entrei nisso para dizer o quê? Às vezes, amados, a gente está acordado, mas numa condição como essa. Você quer se mexer e não se mexe. Você quer avançar e não avança. Você sabe que tem caminho para avançar, não consegue. Sabe qual é a razão? Nós estamos presos em culpa. Estamos presos na incapacidade de lidar com os próprios erros. E essa prisão, ela se torna mais, preste atenção que Deus está tratando coisas sérias. Essa prisão, ela se torna mais limitadora, mais congelante, quando o quadro é isso aqui. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que ele volta o coração. Quando você atribui a Deus aquela condição, quem está entendendo? Sim. Amém. Eu estou assim, mas é porque Deus quer. Ou Deus está me punindo. Porque, amados, qual é a figura nesse mundo, ou em qualquer mundo que existir, que pode ir contra Deus? Que pode ter algum sucesso contra Deus? Não. Nenhum. Então, se isso fosse verdade, que Deus é quem estivesse colocando aquela pessoa ali, seja ela quem for, naquela condição, ela estaria sentenciada. Com certeza. Mas o que o texto mostra é que a gente muitas vezes é enganado por isso. A insensatez. O que é insensatez? É a capacidade de agir sem... de forma não equilibrada, de forma não sensata. E ele diz, é a insensatez do homem que perverte o seu caminho, mas ele se volta contra Deus. Quantas pessoas a gente já encontrou na caminhada da vida que estão chateadas? Como eu falei, aquele negócio é como Deus quer. Mas ali é só uma declaração religiosa. Mas às vezes tem muitas pessoas que estão realmente feridas, entendendo que Deus as querem ali, entendendo que Deus as colocou ali, ou que Deus está como um regente por trás dos seus fracassos, da sua realidade financeira não favorável, do marido ruim, da esposa que é um gotejar contínuo em noite de chuva, como Salomão diz. Acho que Deus está por trás dessas coisas. Porque na cabeça de muitas pessoas, Deus é um grande artista com cordas de marionetes, e a gente está só aqui dizendo, a paz do Senhor, obrigado. Tocando, né? Mas Deus não age assim. Ele não nos fez bonecos. É verdade. Ele nos fez como Ele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não nos fez deuses, Ele nos fez autônomos, Ele nos fez capazes de decidir. Agora, sobre decisão, a Bíblia diz que o homem se mete em muitas coisas. Sabe por que nós nos metemos em muitas coisas na maioria das vezes? Porque nós não somos instruídos para não se meter. Porque a Bíblia diz, ensine. Ensine desde pequeno, quando for grande não vai se desviar dele. Como é bom a gente ter a oportunidade de criar os filhos no limite que a palavra puder alcançá-los. Porque não se engane. Não existe nenhuma dinâmica de criação de filho que possa ser como uma bolha, que você tranque ali e ela não vai lidar com as coisas. Não, as oportunidades de errar vai aparecer. Você sabe que bateu a sua porta, bateu a minha e vai bater a porta dos outros também. O que a Bíblia diz não é bota seu filho numa jaula, bota seu filho numa bolha. Não, a Bíblia diz ensine. Porque quando ele for grande, ele vai ter condição de tomar a decisão certa. O que a Bíblia diz é, não se desviará dele,
mas eu estou parafraseando para ficar mais claro. Outro texto de provérbio que eu disse, ainda do capítulo 19, é o versículo 29. 19, 29. Ele está falando agora sobre o contexto desse texto. Não, o sentido desse texto é sobre consequência, certo? Aí ele diz assim, ó: a condenação está preparada para os escarnecedores e o açoite destinado para as costas do insensato. Ele está falando, ó, isso aqui é uma realidade sobre consequências, sobre respostas naturais. O quê? Que a condenação está preparada para os escarnecedores, assim como os açoites estão destinados às costas do insensato. Deixa eu traduzir para você entender. Sabe esse quadro que eu estava dizendo de pessoas que estão extremamente magoadas, vendo quadros desfavoráveis se repetirem, coisas ruins sempre acontecerem, elas estarem sempre... E aí acontece o que eu falei, às vezes elas atribuem até a Deus, que é Deus que está fazendo daquilo com elas, porque se Deus quisesse, simplesmente tiraria elas dali. Isso é a mentalidade da maioria das pessoas, inclusive as que estão no contexto da religião. Mas o texto está dizendo aqui que muitas das coisas que a gente vive, muitas das dificuldades que a gente vive, não tem nada a ver com Deus. É uma consequência, ele diz, está, assim como a condenação está preparada para os escarnecedores, os açoites estão destinados às costas do insensato. Às vezes a gente está passando por grande dificuldade apenas por insensatez. E o que Deus está querendo com essa palavra não é trazer peso sobre a nossa insensatez, é trazer cura. Amém. Na verdade é dizer assim, pare de debater. Não é debater no sentido de conversar, é debater no sentido de ficar insistindo. Agora deixa eu lhe mostrar o texto que eu queria encerrar para você entender. Vamos ver agora literalmente um exemplo, certo? Um exemplo dessa realidade. Lucas 15, a partir do versículo 11, Jesus conta uma parábola. O que é uma parábola? É uma história fictícia e natural para expressar uma realidade espiritual. Sim. Jesus fez isso várias vezes. A parábola do semeador, a parábola das dracmas perdidas, enfim, várias parábolas, né? Entre elas a parábola do filho pródigo, que é esse texto aqui. Veja o que diz. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai... Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Nessa parábola que eu disse que é uma história fictícia, mas que revela uma realidade espiritual, nessa parábola é um pai e 2 filhos. Um pai rico que tem uma fazenda e tem 2 filhos. Nessa parábola, o pai representa Deus. Você pode repetir isso comigo para você entender? Diga, nessa parábola, o pai representa Deus. Diga, e o filho representa os homens em geral. Representa os homens em geral. Certo? Então nós já sabemos que eu já disse que uma parábola é uma história natural para expressar uma realidade espiritual. Às vezes uma história fictícia, inclusive, né? Criada ali na hora, para expressar uma realidade espiritual. E aqui ele fala, um homem tinha 2 filhos, ou seja, Deus e... Entenderam, né? Sim. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Todo mundo sabe que herança só é transmitida depois que o quê? Que o testador morre. Então o pai estava vivo, eu quero a minha parte na herança. Então, aí ele já estava quebrando um princípio, uma regra, uma lei, sim ou não? Sim. Vamos continuar. Assim ele repartiu a sua prosperidade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Vamos pensar que vocês são pessoas inteligentes. Nós dissemos aqui que o pai era Deus e os filhos representam a humanidade. Aí ele disse que agora um filho simplesmente decidiu fazer o quê? Ir para quê? Distante. Ir para distante. Alô? Estão entendendo? Sim. Foi o pai que mandou ele sair? Foi o pai que propôs ele pegar a parte do dinheiro dele? Não. Ele decidiu ir para distante. Vamos lá. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se, conseguiu um trabalho, né? Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Perceba, o cara era um cara rico,
O pai era rico, fazendeiro, só tinha 2 filhos como herdeiro ali. E agora ele pegou tudo que tinha, gastou tudo, já não tinha mais amigo, não tinha mulher, porque quando você não tem dinheiro, você, nessa realidade do sistema, você também não vale nada. E agora ele estava, para escapar, tentando trabalhar cuidando de porco. Que não tem indignidade nenhuma nisso. Nós só estamos fazendo comparação. O que é você ter uma vida toda sofrida e depois ir trabalhar cuidando de porco. Vamos lá. Aí assim, foi cuidar de porco. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens, algumas versões diz alfarrobas, traduzindo na linguagem de Pelotas e lá do Nordeste, lavagem. Ele tentava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele queria a lavagem, mas nem isso ele tinha. É um quadro igual ao do começo? Não. No começo ele tinha casa, ele tinha suprimento, ele tinha herança, comida todo dia, mas ele decidiu ir para longe. Essa situação que ele está vivendo aqui é uma situação agradável? Não. Difícil, sem dinheiro agora, sem teto, cuidando de porco, querendo comer o que os porcos comem. Acho que o cara trazia ali e dizia, eu posso dividir com eles? Não, a comida é só para o porco, você se vire. Porque quando você terminar a sua semana, eu vou lhe pagar o seu salário, aí você come. Estou só mergulhando na história para tentar ficar mais acessível para você. Sabe o que muitas vezes as pessoas da religião dizem? E o sistema diz, olha aí, Deus está castigando. Sim ou não? Sim. A maioria das pessoas diz isso. Se dá para pensar o nível de culpa que esse rapaz estava vivendo. E as pessoas dizendo, Deus está castigando. Só que na parábola Deus é quem? O Pai. E tudo que ele estava sofrendo e passando era exatamente porque ele estava o quê? Longe do Pai. Aí a gente pega o texto anterior, assim como a condenação está reservada para os escarnecedores, os açoites estão reservados para as costas do insensato. Todo o sofrimento que ele estava passando era resultado da sua insensatez. Era açoites, produto da sua insensatez. Quando a Bíblia detalha essa parábola, vai dizer que o Pai, que representa Deus, ia a cada dia no seu portão de entrada da fazenda e olhava até o limite que os seus olhos podiam ver a estrada para dizer, será que ele não está voltando? Será que ele não quer voltar? Obrigada. Você está comigo? Sim. Amém. Oh, em nome de Jesus, que o Espírito ajude você a entender Amém. isso. Porque não existe outra forma se não for voltando para Deus. É verdade. Mas se a gente estiver possuído de culpa, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é, como é que eu vou voltar assim? Porque é esse o argumento que o diabo usa para que as pessoas não se aproximem de Deus. Olha como é, parece uma coisa justa, nobre, mas é enganosa. Quando eu estiver pronto, eu vou. Esse rapaz, se ele fizer assim, quando eu estiver pronto, eu volto para o meu pai. A religião às vezes faz as pessoas pensar isso. Quando eu largar isso, isso e isso, eu vou para Deus. Engano. A gente vai para poder largar, não larga para poder ir. Isso mesmo. O que Jesus disse não foi assim, se conserte, arrume tudo, melhore, crie vergonha na cara e venha. Não. Mateus 11, 28, que foi que ele disse? Vinde, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, chifrados, magoados, devendo. Mas a gente é insistente, a gente quer provar para nós mesmo que a gente consegue. Foi o que esse rapaz fez. Ele foi até o limite do seu sofrimento, porque o diabo começou a acusá-lo e a polir a pérola do orgulho. Você não pode voltar, porque você já gastou a sua herança. Você acha que seu pai está pensando o que de você? É o que o diabo bota na nossa cabeça. Deus está com raiva de você. Deus quer abrir você em banda, porque você é pior do que os outros. Amado, nós só somos o que somos por causa de Deus. É verdade. Na verdade, por causa de Jesus, do que Ele fez naquelas coisas. Amém. Ele nos reaproximou. Religião não quer dizer igrejas. Religião quer dizer estar ligado de novo. Vem da palavra religar. Amém. O mesmo capítulo 15, agora, para encerrar. A gente leu até o 16. Versículo 17 agora do capítulo 15. Caindo, porém, em si, o que é que a gente precisa muitas vezes? Cair em si. Cair em si. É ser humilde o suficiente
para dizer, rapaz, tentei demais já. Ô, Matos, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Amém. Amém, Senhor. Se nós entendermos só isso hoje, que se até agora a nossa forma não deu certo, a gente precisa tentar uma coisa diferente. Amém. Desse jeito. É verdade. Porque conceito de insanidade, isso também não é religioso não, é científico. Conceito de insanidade, eu estou usando insanidade para não dizer loucura. Conceito de insanidade, continuar fazendo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Desse jeito. Veja o que diz o versículo 17 do capítulo 15. Caindo, porém, em si, disse. O que é caindo em si? É aquele momento onde você pondera sobre a situação atual. Onde você deixa a altivez do próprio coração. Amados, voltar atrás não é para fracos não. Só os fortes voltam atrás. É verdade. Desse jeito. Seu Rogério e a mãe do Rogério que está dando Cláudia que está vendo hoje. Todo crente é ex alguma coisa. É. E na cabeça dos religiosos isso é errado. Mas isso é a essência. Todo crente é ex alguma coisa. Ex mentiroso, ex safado, ex fraco, ex doente, ex corno, ex chifreiro. Me perdoa a expressão. Eu ia dizer outra, mas capuliu. Mas é a verdade bíblica. O que isso quer dizer? Que ninguém consegue sozinho. Não. Uma vez um cara veio argumentar comigo sobre isso, em outro lugar onde eu pastoreava. Ah, mas vocês faz isso, faz aquilo, e agora quer se esconder atrás da religião. Não, ninguém está se escondendo não, ninguém está dando a cara a tapa. É verdade. A gente está aqui, não é porque é melhor do que você não, é porque reconheceu que sozinho não ia melhorar. É verdade. O forte não dá. A gente diz, eu não vou dar o braço a torcer. O forte não dá só o braço a torcer, não. Ele deixa ser quebrado completamente para que Deus faça de novo. Amém. Amém. Glória a Deus. Desse jeito. Porque aquele que não se dobra se quebra, É se verdade. acaba. É bem isso. Sabe que a Bíblia às vezes nos compara com o trigo porque o vento vem e ele se dobra completamente. Você pensa que ele está morto. Depois que o vento passa, ele. Mas quando a gente é rígido, eu vou matar na unha. Isso foi uma coisa que o diabo inventou. Não sei se tem aqui no sul. Eu mato na unha. Não, você está morrendo. É. O rancor, a falta de perdão, é um veneno que a gente toma pensando que está dando para o outro. Fulano fez tal coisa para mim, mas também eu não perdoo. Também eu não aceito. Porque eu não dou o braço a torcer, não. Então vai morrer de braço duro. Vou dizer de novo. Falta de perdão, rancor, é um veneno que a gente toma pensando que está dando para outra pessoa. Quem perdoa não é o fraco, não. Só os fortes. Largar aí, quando a gente fala sobre perdão, as pessoas dizem assim, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Não, mas a gente só perdoa algo ruim que foi feito. A pessoa, minha esposa, desde que eu casei, que ela me faz o bem. Eu quero lhe perdoar porque você é tão boa para mim. Aí ela já vai dizer, eu já vou preencher sua ficha para o hospital psiquiátrico que você está, ó. Já gastou as bielas todas e não serve mais para nada, não. Você está gasto, você tá. Faz sentido isso? Não. O perdão não é a pessoa dizendo, eu sou mais fraco do que você e por isso eu vou deixar isso para lá. Não, é a pessoa dizendo, eu sou tão mais forte do que você que eu vivo sem precisar da sua restituição. Eita glória, obrigado, Senhor. Amém. Quem perdoa é sábio. Oh, glória. E o que a Bíblia diz sobre falta de perdão, da osteoporose, é a Bíblia que diz. Diz que faz adoecer os ossos. Fora outras doenças. Vou concluir, eu não quero ir, embora a gente esteja completamente dentro do tempo. Caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei até meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados.
Isso é a nossa mentalidade. Errei tanto que, se nesse retorno eu pudesse ser recebido só como um empregado, tá bom demais. E olha, uma perspectiva de quem estava destruído, não estava bom não. Se fosse eu mesmo que estivesse passando fome em qualquer lugar, e meu pai dissesse, ó, você errou demais, mas se você voltar eu vou deixar você morar na casa do cachorro. E vou dar uma refeição por dia. Eu digo, tá bom, porque eu estou querendo comer comida de porco e não tem quem dê. Isso é uma perspectiva de compensação. É a capacidade de você analisar e dizer, tá ruim demais, mas se eu puder caminhar do ruim demais para o menos ruim, já é bom. Amém. Já é progresso. É verdade. Estão comigo? Sim. Amém. Mas só faz isso quem tem a humildade de reconhecer. É verdade. Aí isso aqui é uma leitura humana. Era o que ele pensava. Meu pai, que eu disse no começo, representa quem? Deus. Meu pai vai me receber como empregado. Que na maioria das vezes, na mentalidade das pessoas no contexto da igreja, elas entendem que elas são o que de Deus? Servo. Sou servo de Deus, sou servo de Deus. E somos servos. Mas o próprio Jesus diz, eu já não vos chamo servos, eu vos chamo de filhos, amigos. Amém. Que embora exista essa realidade de servo, porque ele é Senhor, Sim. ele não nos trata como empregado. Amém. Confio. Porque a Bíblia diz que o empregado não tem acesso livre à casa do Pai. E alguma vez você perguntou a Deus se pode entrar? Por quê? Porque embora sejamos servos, a Bíblia diz que Jesus devolveu a nós a dignidade de filho. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos para a continuidade do texto. Perceba que ele estava com medo e estava achando assim, como foi muito grande o que eu fiz, eu estou parafraseando, se ele me receber como empregado já está bom demais. Aí o texto continua dizendo, levantou-se, pois, e foi. Receba isso com seu coração. Eu vou dizer de novo, continuar fazendo as mesmas coisas, esperar um resultado diferente é... Ele pensou, ponderou e fez o quê? Tomou uma atitude, mudou de direção. Amém. Amém. Glória a Eu podia Deus. passar meses ali pensando, meu pai podia fazer assim, meu pai podia até me tratar como empregado, ele podia até me perdoar. Mas ele nunca ia saber se ele ia ser perdoado se ele não fizesse o quê? Se ele não fosse até o pai. Aí o texto diz, levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Olha que lindo. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Se ele viu, amados, lembra que o pai era Deus? Amém. É para você se alegrar com isso. Amém. É para você baixar toda a arma que tiver Amém. e permitir ser acessado por Deus. Diz que ele viu de longe. Se ele viu de longe é porque ele estava esperando o quê? O retorno. Na nossa mentalidade ele está esperando com a arma para punir. Vamos ler. De longe seu pai o viu, encheu-se de ódio. É isso que está escrito? Não, compaixão. Encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse, filho. E disse o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele disse exatamente aquilo que ele tinha planejado. Vou dizer assim a meu pai, pequei contra o céu, né? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, porque ele era um senhor que tinha muitos empregados, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei-me também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por isso começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Amém. Alô? Você está comigo? Aleluia. Você percebe que na expectativa daquele filho, ele já tinha feito as contas de cabeça e já tinha dito, se me aceitar como empregado, tá bom demais. Aí a gente não sabe muito sobre a cultura judaica, mas duas coisas que o pai fez aqui representa restituição de posição. Porque ele disse, me receba como seu empregado. Aí ele disse, não, venha cá, traga um anel e bote no seu dedo. Restituição. Traga uma sandália, põe nos seus pés. Restituição de quê? Da posição até. Glória a Deus. Obrigado, Pai.
E ele foi recebido não como um empregado, não foi lançado em rosto, mas você voltou agora depois de ter feito. Não, a gente é que faz isso. Porque nós temos critérios diferentes dos de Deus. É verdade. E nós aprendemos muitas vezes que Deus vai nos tratar assim. Mas nós vemos aqui que Deus não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. E Deus não está fazendo um checklist de quantas vezes a gente já errou com Ele, de quantas vezes a gente foi falho com Ele. Não, Ele está olhando cada dia no limite do caminho para dizer, se Ele voltar eu recebo. Não é se Ele voltar eu mato, não. Se Ele voltar eu pulo, não. Se Ele voltar eu recebo. Se Ele voltar eu restituo. Amém. Se Ele voltar eu vou ter o seu lugar de volta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a mensagem eu disse no começo, qual é o título da mensagem? Como lidar com os nossos erros. A única forma de lidar com os nossos erros, tendo sucesso, é indo ao Pai. Amém. É se arrependendo, é expondo a Ele. Não é escondendo, porque a Bíblia diz que a palavra nem vê a nossa boca, Deus já sabe. O salmista diz no Salmo 139, se eu me esconder no mais profundo abismo, lá Ele está. Se eu fizer a minha cama no mais alto do céu, também Ele está. Oh, glória. Quando Deus quer que a gente fale, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer a nossa disponibilidade de confessar humildemente que precisamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Desse Eu jeito. sempre digo, às vezes as pessoas quando nos veem aqui, eles pensam, essa pessoa está se achando melhor do que eu. Não, amados, a gente está só dizendo, ó, algo bom me alcançou e está disponível para você. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Cada Glória a um tem a Deus. sua realidade aqui, e graças a Deus que eu não conheço, né? A pessoa que eu mais conheço aqui é a Marcela. O que eu quero te dizer com o meu coração, que o Espírito ministra na sua vida, Amém, Senhor. é que a porta do Pai está aberta. É verdade. Você percebe que o pai não foi até lá buscar o filho, Verdade. mas ele não fechou a porta. É. Glória a Deus. O pai não foi até lá buscar o filho, mas ele não deserdou. Isso. Ele não foi até lá buscar o filho, porque ele não pode quebrar o princípio que ele mesmo deu para o filho, que é a liberdade de tomar as suas próprias decisões. Mas ele tinha uma expectativa de que ele vai voltar. Aleluia. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, a gente cantava uma música assim: ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Que é uma música falando sobre esse texto bíblico. Isso é como se fosse o pai falando, né? Na verdade, a música é o pai falando. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Agora é o filho falando: pai, só lamento por onde passei. Via muitos filhos sem rumo, sem tetos, carentes de amor. Mas que o Senhor lhe dê a mão, lhe mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Então, independente de qual seja a sua realidade, não é tarde, não. É possível voltar. Amém. Amém. Nunca Glória a Deus. é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas.